amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui professor Gerson Pérez falando do Clube Xadrez Online. E nós vamos diretamente agora para São Paulo. Garcês, tudo bem? Tudo bem, Gerson? E você aí, tá tudo em ordem, né? Joia, como é que tá Santana de Parnaíba aí? Muito xadrez? Tá meio parado aqui ultimamente, mas muito xadrez Mas aí pela virtualmente, internet, online, muito, né? assim, online bastante, acompanhando aí muita coisa também pela internet, né? Enfim, tá bem diversificado nesse sentido. Legal. Pessoal, o Garcês, ele traduziu, levou mais ou menos aí uns 3 meses, saiu uma edição em espanhol, saiu também em português. Esse livro bacana aqui, ele encaminhou para a gente, ó, Bob Fischer em Cuba. Isso aqui chegou aqui no Clube Xadrez Online, com muito carinho, já estou lendo, estou estudando aqui, em meio às aulas, quando tem um tempinho, e sempre, Garcês, nós temos aqui um clube de xadrez, não é o clube de xadrez online, né? O clube de xadrez online é uma empresa, nós temos o clube de xadrez da cidade, que é em uma arena olímpica, e tudo que você manda para a gente, depois que passa por mim, a gente cataloga lá, ó, e manda. Esse aqui foi o Capa Blanca que você caminhou para a gente, tá vendo? Então eu leio e depois a gente passa para o clube. Então esse aqui, no caso, é o 233. Então a gente tem mais de 200 obras lá que os nossos alunos pegam, estudam, igual uma biblioteca mesmo, só que dentro de um clube de livros especializados de xadrez. Então a gente agradece demais aí por você ter enviado, e o Bob Fischer em Cuba com certeza vai ficar lá também em breve, que agora está tudo fechado nesse período meio nebuloso aí. Mas, Garcês, conta para mim como é que surgiu essa oportunidade de fazer esse livro, uma nova parceria, né, com Cuba. Vamos dizer assim, esse livro editorialmente é um filhote do anterior, do Capablanca, né? Que o autor, Miguel Ángel Sanches, é o mesmo autor dos dois livros. No livro do Fischer, ele tem o auxílio aí do Jesus também, né? Jesus Soares. São dois jornalistas aí cubanos, né? Com passagem, trabalharam muito tempo também nos Estados Unidos, né? Mas são assim muito amigos há muito tempo, né? Então trabalharam juntos em revistas de xadrez lá em Cuba, que é o Jaque Mate, né? Que é uma revista muito famosa, muito importante aí na sua época, né? E também os dois foram auxiliares de arbitragem na Olimpíada de Havana de 1966, né? Então eram dois jovens ainda, né? E essa amizade aí, através do xadrez, através desse torneio, se prolongou aí durante muito tempo, e até hoje eles são ótimos amigos, e os dois moram em Miami hoje, né? E, enfim, então eles resolveram colocar no formato de um livro essa experiência que eles tiveram da experiência lá da Olimpíada de Havana. E não só isso, eles voltaram aí a todas as participações do Fischer em torneios dos Estados Unidos, que foram 3, né? E produziram aí um livro muito legal, muito interessante, mostrando aí o Fischer assim um pouco antes aí do seu split aí de vencer o torneio de candidatos e se tornar campeão mundial, né? Então já demonstrando uma força e um carisma assim espetacular, esse é um jogador realmente extraordinário. Muito bom. Eu vi que logo de cara ali a gente já tem um texto do Domingues. Domingues, jogador top aí, né? Realmente da grande elite do xadrez. E ele fala que o treinador dele, por sinal, um sobrenome muito bacana, Pérez, Raul Pérez, e todo mundo que ele treinava tinha que estudar as partidas do Fischer. E ele falou que estudou tudo do Fischer, inclusive, né, teve muito impacto, muito reflexo até na base do xadrez dele, né? E logo em seguida já vem um prefácio muito bacana que é do Soutis. Quer dizer, a obra é extraordinária. Fala um pouquinho dessa introdução do Domingues, também do Soutis. O Soutis tem uma biografia muito aclamada, né, sobre o Fischer, né?
E ele foi contemporâneo do Fischer, ele jogou contra o Fischer, né? Então ele conheceu o Fischer pessoalmente, né? Não é o caso exatamente do Lenier. O Lenier é bem mais novo, né? Mas o impacto aí da figura do Fischer formou toda uma geração, né? E tem formado e continua formando, né? Gerações e gerações de jogadores, né? Então são duas apresentações no livro que assim são muito pessoais, né? E assim com com um carinho muito grande aí pela figura do Fischer, pelo jogo e pelo que aprenderam com o Fischer, e também um carinho pelo jogo de xadrez, né? E, enfim, é muito legal. Realmente as duas apresentações são ótimas, né? E o livro ele realmente tem um nível muito elevado, né? De postura e de apresentação do jogo de xadrez. Ô Garcês, com 13 anos, então, o Fischer faz a sua primeira viagem internacional. Bom, digamos que uma pequena viagem, afinal de contas, Cuba é grudadinha ali, mas na realidade é a primeira viagem, o primeiro torneio internacional que ele participa, e isso, torneio não, assim, a visita que ele faz lá, né, a Cuba. E com 13 anos. E como é que ele foi nesse torneio? Quem é que o acompanhou? Qual nesses bastidores que o livro traz, essa história? Isso em 1956, que ele é de 43, com 13 anos. Essa é uma parte muito interessante do livro, né? Vamos dizer, a viagem não foi assim tão curta, porque o Fischer morava em Nova York nessa época, né? Então, na prática, ele atravessou os Estados Unidos, né, de carro, né, com um grupo assim meio mambembe de jogadores de xadrez, que eram os da cabana de madeira, né, digamos assim. E era um sujeito lá meio maluco, mas com muito dinheiro, que resolveu, nesse torneio de Havana, para o qual foram convidados, levar o Bob Fischer, que estava em ascensão. Era um jogador já prometia muito a carreira dele, né? Então ele cruzou os Estados Unidos e aí no livro ele conta várias histórias. Quer dizer, esse sujeito era tão maluco que ele comprava caminhonete, um carro para atravessar, e naquele tempo nos Estados Unidos não tinha os anéis viários. Então atravessava as grandes cidades americanas com um trânsito horroroso e tal, né? E aí o carro era uma viagem longa, eu sei, de Nova York até Miami, né? E aí diz que o carro, no meio da viagem, acabava o óleo, ele vendia o carro e comprava outros. Meu Deus do céu, que louco isso. Não trocava o óleo do carro. Então, era esse tipo o livro conta muito bem, tem vários detalhes aí que são muito pitorescos aí sobre esse grupo de jogadores que se dirigiu desde Nova York até Havana, né? A convite do Clube de Xadrez Capablanca para enfrentar uma equipe cubana, né? Então era um match, eles foram jogar um match, foi a primeira participação, a primeira viagem internacional do Fischer, né? Então chegaram no porto lá em Miami, pegaram lá uma balsa de travessia, chegaram em Havana na sexta-feira, ficaram sexta, sábado e domingo e voltaram na segunda, pro caminho de volta e para vender mais carro pelo caminho. Se acabasse o óleo, tinha que deixar o carro e comprar outro. Esse grupo, quer dizer, lembra para mim, aqui pelo menos lembrou muito assim algumas figuras que eu conheci lá no Clube de Xadrez São Paulo, né? Então eram grupos absolutamente mambembes, que às vezes jogam o torneio abertos do interior. Que período que sabe? você foi presidente do clube? Eu fui presidente do clube de 96 a 98, né? Do Clube de Xadrez São Paulo. Eu já andei muito pelo Brasil e realmente o Clube de Xadrez São Paulo há umas figuras exóticas ali, né? Sim, muitas, né? Muitas. Eu acho que isso é o sal. É o sal do jogo de xadrez, é esse componente humano, né? Eu particularmente eu gosto muito. E esse pedaço do livro ele conta exatamente isso, né? Você pega um grupo de sujeitos que gostam de jogar xadrez e que saem andando pelos Estados Unidos, chegaram a foram enfrentar uma outra equipe de xadrez no Alasca, né? Nossa. Então você imagina o que foi isso, né?
E o Fischer se envolveu com esses caras. Esse chefe aí desse grupo, ele financiou durante algum tempo o Fischer. A mãe do Fischer também acompanhou nessa viagem, né? O filho, né? E a mãe do Fischer também é outra figura assim muito pitoresca, né? Então esse foi o primeiro contato do Fischer com o xadrez no exterior, e possivelmente tenha sido o primeiro contato também com xadrez em equipe, né? Perfeito. O curioso é que com essa idade de 13 anos foi a primeira vez que ele enfrentou um mestre internacional e venceu o mestre internacional, né, nesse match lá em Havana. E o adversário dele ficou muito contrariado de ter que jogar contra uma criança de 13 anos e reclamou para os companheiros antes do jogo, né? E aí, como diz aqui o autor, mal sabia ele que era esse jogo contra uma criança de 13 anos que o iria conduzir à posteridade. Certo? Entrou para a história tendo enfrentado... Entrou para a história por ter sido o primeiro mestre aí, um nível internacional que perdeu para o Bob Fischer, né? Então é bastante curioso também essa história, que a gente às vezes perde também para criança ou para jovens. Quem sabe lá na frente vai ser campeão do mundo, a gente entra para a história também, né? Quem sabe seja a passagem para a posteridade, né? Talvez, né? Bom, aí 65 tem uma relação curiosa aí. 65 ele não consegue jogar em Cuba. Como é que foi feita a participação dele, então? O Fischer já era digamos assim, um megastar, né, em 65, né? Já tinha aprontado várias, já tinha brigado muitas vezes com os soviéticos, tinha criado caso em torneio torneios interzonais, né? Enfim, mas sempre com um jogo extraordinário, sempre com a característica de um jogador fenomenal, né? E ele estava 3 anos praticamente sem jogar um torneio, né? E aí ele foi convidado para jogar o Memorial Capablanca, que foi o terceiro memorial, né? Que foi jogado em Havana, como sempre. E aí, devido a problemas políticos e essas coisas todas, os Estados Unidos, o Departamento de Estado, não permitiu que o Fischer viajasse a Havana para jogar o torneio, né? Então, na época, dado aí o grande prestígio que tinha o Fischer e o que ele agregaria para o torneio, né? Resolveram fazer uma solução alternativa, né? E absolutamente inovadora para a época, né? Fizeram o Fischer participar em Nova York, né? Jogando contra os adversários em Havana através de um teletipo, né? Então ele sentou-se lá no Marshall. Nasceu o xadrez online, hein? O xadrez online nasceu aí, hein? Online sim, né? Já tinha os matches por rádio na década de 40 e 50, mas eram matches, enfim, não era assim um campeonato de vários, né? E jogando assim direto com o adversário. Porque ele sentou num tabuleiro, numa mesa de xadrez lá em Nova York, e tinha lá o adversário dele jogando numa mesa em Havana, né? Então tinha uma pessoa... Quem fez os lances? Os lances eram feitos por teletipo, e tinha lá os meninos que corriam de um lado para o outro com as informações para que fizesse o mais rápido possível. Foi uma coisa fantástica. E justamente a pessoa que sentou-se na mesa em Havana, no lugar do Fischer, e que recebia os lances para fazer o movimento na mesa, era o senhor José Raul Capablanca Filho. E isso, o filho do Capa, então? O filho do Capablanca, que fez os lances pelo Fischer nesse torneio. Que história! A história é fantástica, né? Então, o livro traz aí bem detalhado tudo isso, né? Tem as fotografias, inclusive, do Hijo, lá do Capablanca, né? Jogando e tal, frente aos adversários, né? E o Smyslov de um lado e o Capablanca filho do outro jogando pelo Fischer, né? Realmente extraordinário. Para a época foi uma conquista e, como você disse, foi um precursor aí do xadrez online, né? Curioso. Bom, aí chega a Olimpíada de 66. A Olimpíada de 66 foi em Cuba, inclusive, né? Você citou, os autores estiveram lá trabalhando na equipe de apoio, inclusive com fotos. Eles têm fotos com o Fischer, né? Tem fotos com o Fischer, com os jogadores lá
enfim, com a equipe soviética, né, que era fortíssima, venceu o torneio. E o Fischer teve um desempenho excepcional também na Olimpíada, né? Ele deixou de ganhar a medalha de ouro por meio ponto, né? Enfim, na verdade foi por percentual que o Petrosyan, que ganhou a medalha de ouro, jogou menos partidas do que o Fischer, né? Mas como tinha um percentual melhor, muito próximo, mas melhor do que o do Fischer, né? Então o Fischer ficou com a medalha de prata. É curioso que também no Capablanca, no torneio Memorial Capablanca de 65, o Fischer também não venceu o torneio, né? Então, as participações dele em termos de conquistas de torneio em Cuba não existiram, né? Ele marcou época tanto pela participação desde 56, mas principalmente na Olimpíada e no Memorial Capablanca, né? Mas não como vencedor do torneio. Ok. Bom, e a Solis está lançando voos aí bem grandes. Que história é essa de a Solis lá em Portugal, com o nosso grande amigo Jorge Barreto, está sempre aqui jogando os nossos torneios, batendo um papo com a gente, inclusive faz parte aqui da nossa equipe do Maestros, ele tem muita videoaula e toda hora eu vejo uma fotinha dos livros da Solis. Gente, os livros, eu havia mostrado aqui, né, esse último lançamento do Bob Fischer em Cuba. O anterior, dá uma olhada nisso, olha aqui. Que espetáculo que é. Ó. E para trás tem um monte de outros livros aí, eu vou deixar o link da outra, aquela maratona que nós fizemos de 2 horas e meia, mas dá uma olhada nessa coleção aqui, ó, predecessores, que beleza de material. E nós estamos vendo um monte de fotinha aí dos seus livros lá em Portugal, que de lá já é um caminho natural ali para toda a Europa. É uma alegria muito grande, né? O Jorge realmente foi uma excelente parceria que a gente fez aí e estamos desenvolvendo lá um trabalho conjunto, né? E a ideia é que a Solis passe a ter digamos, uma Solis Portugal, né? E nós estamos em andamento, conversando agora com esses programas aí da pandemia, atrasou tudo, né? Mas a gente continua firme nisso e logo a gente vai ter boas notícias a respeito. Então nós vamos criar também a Solis lá em Portugal, na cidade de Pombal, né? É uma cidade estrategicamente muito bem situada, porque ela fica no meio de Portugal, né? Então, e bacana, ela está a quase 200 quilômetros da capital e uma distância parecida também do litoral ali. Já é uma cidade pequena, mas muito turística e tem várias cidades importantes próximas, né? Ela, vamos dizer assim, é equidistante entre Lisboa e o Porto, né? Então, as duas maiores cidades de Portugal, e Pombal fica bem próximo ali, bem no meio das duas cidades. E tem Coimbra, tem Leiria, tem outras cidades ali muito próximas também. Enfim, esse é um dos componentes lá de vantagem vamos dizer, montar a nossa editora também em Pombal. E tem a pessoa do Jorge, que é uma pessoa extraordinária, um empreendedor, realmente uma figura muito legal, muito importante nesse esquema todo. E estamos lançando. E outra coisa também, que os portugueses eles querem fazer os livros também em português mesmo, né? Não o português do Brasil. Eles até acham legal o português do Brasil, mas começar a fazer o português de Portugal. Então, nós já temos aí também algumas pessoas trabalhando nisso. A gente vai começar a lançar os livros da editora Solis no Brasil e em Portugal, mas com tradutores portugueses, né? Perfeito. Então, já estamos trabalhando nisso, já tem o pessoal trabalhando lá em Portugal e já fazendo a tradução de alguns livros lá para próximos lançamentos, né? Realmente é uma coisa muito interessante. E os nossos livros lá em Portugal já estão sendo vendidos lá no site da Federação Portuguesa de Xadrez, né? Então, na loja do site da Federação Portuguesa de Xadrez, os livros da Solis já são oferecidos, né? E as pessoas lá já podem comprar o livro em português, né? Enfim, os livros de boa qualidade, né?
é interessante. O livro do Fischer saiu praticamente simultaneamente, o livro em português do Fischer, né? No Brasil e em Portugal. E aí, na semana que vem, nós vamos lançar outro livro aí, que é o Escola de Xadrez, do Antônio Gudi, né? Também outro autor maravilhoso, né? Então, eu acompanho todas as suas postagens aí. Quando eu vi que você ia lançar aqui no Clube Xadrez Online, a gente há 4 anos lida só com treinamento, mas durante 16 anos nós temos treinamento e venda de material. E havia muitos livros dele que a gente vendia e saía, que era uma maravilha. Os cadernos eram cadernos de São xadrez. 15. São 15 cadernos de xadrez. 15 cadernos, que coisa fabulosa. Ele é muito, assim, tem muitos livros, né, o Gudi, mas principalmente livros de muita qualidade, né? Os livros dele são muito bons e realmente a gente está muito satisfeito aí de fazer essa parceria aí com o Antônio Gudi, né? E aí a curiosidade é que a gente vai lançar, semana que vem, já lança o Escola de Xadrez em português, né? E curiosamente vai lançar primeiro em Portugal, né? Então, Portugal vai receber o livro, alguns por questão também de gráfica, não Sim, teve claro. nenhuma coisa. Mas Portugal vai receber os livros, vai começar a venda lá em Portugal um pouquinho antes do Brasil, né? O que também me agradou bastante, sabe? É uma gentileza, é uma coisa muito agradável de poder falar, que primeiro lançamos em Portugal e depois em seguida aqui no Brasil, né? Esse livro foi traduzido pela Jussara, né? Pela Jussara, que fez Jussara Chaves, aí, que fez a tradução do livro, né? Também é uma mestra internacional, aí, muito de longa carreira enxadrística, né? Várias vezes campeã brasileira, muitas Olimpíadas, né? Medalha de ouro, né? Na Olimpíada de ouro, que da Grécia, né? E ela fez a tradução e também está encantada com o livro e com a forma de transmissão aí do conhecimento e de ensinar as pessoas a jogarem xadrez, né? Então, basicamente é isso. Então, estamos aí num voo. E também com alguns livros em espanhol, né? Sim. Eu estou aqui também fazendo, ultimamente, aqui os livros do Zenon Franco, né? Sim. Também devemos lançar aí brevemente o Carlsen, Lance a Lance, em português. Essa coleção eu acho fabuloso. Para você ter ideia, essa semana eu estou fazendo aqui no Clube Xadrez Online, a gente faz apenas análise da obra, né? Porque, até por questão de direitos autorais, eu, nas aulas em grupo, eu falo, olha, essa obra aqui vocês têm que ler. Então, eu estudo, né, a obra, às vezes é coisa até mais antiga que fiz a base, e aí esta coleção do Move by Move, cara, mas que coisa fabulosa. E este livro dessa semana que nós estamos estudando é um de planejamento. E tem muitos livros dele, né? Mas é muito bacana. Então você está com essa coleção aí também, rapaz, mas você só vai atrás de coisa boa mesmo, mãe? É questão de... Não, realmente eu tenho sorte, eu tenho tido aí bons autores e bons livros aí para a gente editar, né? E outro livro que a gente está fazendo aqui também, esse é em espanhol, né? Esse vai demorar um pouquinho mais para sair em português, que é uma mega biografia do Miguel Najdorf, né? Também feita pelo Zenon Franco, né? Então é um livro que mais ou menos aí do tamanho aí desse livro do Capablanca, né? Então já estamos trabalhando nisso também, né? Mas digamos que o Dom Miguel merece, né? Merece. É outro também que tem uma vida muito interessante, e um jogo também muito importante. Sim. Uma pessoa importantíssima para o xadrez mundial e particularmente para o xadrez latino-americano, e o argentino, evidentemente. Então, mas muito é isso bom. que nós estamos Agora, fazendo. antes de você fazer as considerações finais, eu prometi para o Garcês que ia ser só meia hora, é o padrão de entrevista aqui do Clube Xadrez Online. Nós fizemos uma entrevista, uma maratona de 2h30. 2h30. Passamos aí um monte de vezes, né? Então, essa vai ser, porque quando ele fizer o lançamento do próximo livro, que a ideia é o seguinte, toda vez que ele fizer um lançamento, ele pode falar com todo mundo que ele quiser, mas no Clube Xadrez Online tem que aparecer aqui, tem que comparecer e contar para a gente as novidades. Então, pode dar entrevista aonde ele quiser. A gente
nem faz questão de ser o primeiro. Vai precisar contar para a gente aqui o que está acontecendo, que o pessoal gosta muito dos seus livros, aí, essa linha editorial, as suas traduções. Mas esse período agora, as pessoas ficando mais em casa, você tendo aí a editora, né, tem também venda online, tem crescido essa procura ou o mercado está mais ou menos igual? Porque assim, as pessoas estão em casa, estão sendo convidadas. Aqui o Clube Xadrez, por exemplo, eu tô tendo umas horinhas de madrugada para dormir, porque as pessoas estão desesperadas para fazer aula e treinar, né? Porque estão em casa. E como é que está para venda de livro? Como é que está para essa área sua? Vamos dizer assim, no início do recolhimento aí das pessoas, aí, do afastamento social, né? Teve um aumento significativo nas vendas, né? Mas aí o pessoal acho que comprou o livro e deve tá lendo agora, né? Então ele teve um pico inicial aí de muito boas vendas e agora continua assim, e agora vamos dizer assim, deu uma estabilizada, mas num nível maior do que o habitual, né? Perfeito. Teve um pico no começo e depois deu uma estabilizada. Agora a gente, como está lançando livros novos aí também. Isso que eu ia dizer. Sempre quando lança, aqueles que você já lançou, às vezes tem venda junto ali, né? Particularmente, esse próximo livro da gente, que é a Escola de Xadrez, né? Eu acho que a gente tem os livros da Solis, eles são livros muito densos, né? E são livros para pessoas que jogadores aí que já têm uma experiência, né? Perfeito. Enfim, o livro mais, digamos assim, mais acessível talvez seja o Meu Sistema, para você ter uma ideia aí da complexidade. Os outros são análises. O do Resende, talvez também, né? Sim, o Resende é um livro escolar. Essa área escolar, digamos, né? O Resende, sim. Mas esse agora que a gente está lançando é um livro de ensino de xadrez. Perfeito. E o interessante é que não é um ensino para criança só, né? Uhum. É um ensino para as pessoas que já têm alguma idade e tal e que gostam do jogo, e é uma forma excelente de aprender, né? E nesse período de maior recolhimento, né, eu acho que é muito interessante que as pessoas aprendam a jogar xadrez, né? Acho que vai fazer muito bem para elas em qualquer período, mas nesse particularmente, né? Preenche o tempo, a pessoa vai, enfim. Até para uma saúde mesmo mental, né? Porque o xadrez, Sim. nesse aspecto de... imagina, você mexe com você a parte cognitiva, mexe com você a parte comportamental. E aqui, por exemplo, eu atendo um público muito variado, mas sabe um público que é muito cativo? São médicos, dentistas, engenheiros, um prefeito, um juiz, que tem aquela pressão, aquela tensão do dia a dia, e à noite, né, o horário que ele pode, ele utiliza o xadrez como processo terapêutico mesmo, né? Então, Sim, é uma forma que ele, digamos, higieniza a mente dele, fazendo uma outra atividade para que ele consiga renovar suas energias e no outro dia tá ali firme de novo, né, enfrentando uma nova batalha. Sem dúvida, essa peculiaridade do xadrez é uma coisa muito importante, né? Inclusive aí a solução de problemas de xadrez, né? Peraí, só um minutinho. A resolução de problemas também que mantém aí digamos, saudáveis as pessoas de mais idade, né? Eu acho que isso realmente é notável, é um lado muito bom e muito aplicável aí do xadrez a condições aí das pessoas, né? Uhum. Beleza. Bom, agora vamos para as nossas considerações finais, senão já nós vamos entrar de novo. Já vai, vamos de novo, né? Se deixar falar de xadrez. O pessoal não aguenta mais, né? Nossa Senhora. Ó, deixa eu, antes de você fazer aí as considerações finais, falando de livro e tal, eu, quando pequenininho, sempre mais jovem ali, gostava muito de ficar na Casa da Cultura, tinha uma biblioteca muito boa da cidade onde eu morava, Cássia, e estudava literatura, antes do xadrez, estudava literatura, filosofia, psicologia, história. O meu sonho era, quando o pessoal fosse embora, de esquecer ali
esquecia na sexta-feira e só abria lá na segunda. Aquele monte de livro, né? Eu pegava sempre e levava para casa, às vezes levava 2, 3 livros. Sempre gostei muito de ler, gostei muito de livraria, biblioteca. Então, eu, quando bato papo com você aqui, se deixar, a gente estende. Então, vamos lá. Considerações finais aí do Garcês sobre o livro, né, que ele lançou recentemente e esse projeto bacana aí da Solis de colocar todo mundo para ler bons livros de xadrez. Eu tenho a agradecer sempre aí o Gerson pelo espaço aí que ele dá para a divulgação e para a gente falar um pouquinho aí dos livros aí da Solis, né? Realmente o Gerson é outro batalhador, né? Ele tem aí o defeito da humildade, ele é muito modesto, né? Mas o Gerson é uma das pessoas mais importantes aí do xadrez brasileiro já há muito tempo, né? Ele começou cedo, ele não é um cara velho, sabe? Mas ele é um sujeito muito importante e assim, também um batalhador. O Gerson é uma das grandes pessoas aí do xadrez brasileiro. E eu só tenho a agradecer. É sempre um prazer enorme conversar com o Gerson e sempre muito bom falar de livro também com o Gerson. Ele é uma pessoa que dá a devida atenção, né? Enfim, que cultiva aí os livros e sabe também da dificuldade. O Gerson é o autor, né? Os livros do Gerson são famosos, né? Inclusive eu tive aí nesse último livro aí que a gente está lançando essa semana, o Escola de Xadrez, o livro do Gerson é fonte também da bibliografia É verdade. livro recomendado. Você mandou uma fotinha, tá lá, é verdade, é mesmo, o Espírito da Abertura. O Espírito da Abertura é citado lá como obra recomendada pelo Antônio Good, né? Então, isso também é muito importante, porque o Gerson é um elevador aí do nível do xadrez brasileiro. E eu só tenho a agradecer. Eu acho que todo mundo aí que gosta de xadrez tem muita coisa para agradecer ao Gerson, né? Muito obrigado, Gerson, pela sua dedicação. Bom, parabéns, então, né, por mais uma tradução. Logo, logo já tem mais um livro aí, esse da Jussara, que foi a tradutora. E na descrição desse vídeo, pessoal, vai ter ali o link para a editora e para o livro, especialmente para o livro que nós falamos aqui, o livro do Fischer. Garcês, obrigado. Sucesso aí, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos. Então, fizemos aqui a entrevista da semana com o Garcês e essa arte de publicar bons livros. Valeu, abração. Tchauzinho.